Olá pessoal, eu sou Karine Inácio, estou aqui no Ateliê do Quintal para falar mais um pouquinho sobre formulação de esmaltes com vocês. Esse é o nosso mês da formulação, então tem bastante coisa para a gente conversar ainda. Primeiro eu queria falar para vocês, aliás eu digo em todas as aulas, né? Esse é o jeito que eu uso para formular, as coisas que eu fui aprendendo, que eu fui mesclando, cada um tem o seu jeitinho. Tá? Às vezes um faz de um jeito diferente, não quer dizer que está errado, né? São só maneiras diferentes e às vezes chegam no mesmo resultado, tá bom? Então eu vou tentando simplificar para vocês. O objetivo dessas aulas todas desse mês é mostrar que todo mundo pode formular, né? É tirar um pouquinho do medo. Às vezes a gente fica com medo de formular. Uns tempos atrás uma pessoa me ligou e perguntando algumas coisas sobre queima, sobre forno. E aí ela falou que ela tinha medo de formular porque ela achava mais seguro comprar os esmaltes. E aí eu falei que não, que é seguro a gente fazer, né? É como a gente hoje em dia na nossa alimentação, né? A gente, quanto mais coisas naturais a gente come, é melhor do que as processadas, que tem um monte de mistura que às vezes a gente não sabe o que é, né? Na formulação é a mesma coisa. Então, quando a gente faz, a gente tem um pouquinho mais de segurança, a gente sabe direitinho o que tem dentro, tá? Novamente, não estou falando mal dos esmaltes comerciais, mas você pode ter aqueles que você faz e aqueles que você compra. E aí é muito bacana porque você vai ficando mais independente, né? Vai formulando as suas próprias cores, vai tendo mais controle, consegue entender o que está acontecendo, por que o meu esmalte craquela, por que ele está derretendo demais, por que está acontecendo esse defeito, essa retração do esmalte. E aí você consegue consertar, mesmo o esmalte comercial, se der algum problema, você vai conseguindo entender melhor o que está acontecendo. Tá? Então, o objetivo dessas aulas é simplificar, mostrar para vocês como é possível todo mundo conseguir formular os seus esmaltes. Tá? Então, lógico que depois a gente vai se aprofundando cada vez mais, porque é muito legal, né? E hoje, o que a gente vai falar? Hoje eu vou mostrar para vocês uma triangulação, só que dessa vez é com matérias-primas. A gente já falou sobre triangulação na nossa última aula, que foi uma aula sobre cores, né? Eu mostrei como que as cores reagem de maneira diferente em cada base que a gente usa. E hoje é uma triangulação, mas com matérias-primas. Na verdade, esse foi o primeiro método que eu aprendi para formular os meus esmaltes. Não é mais um método que eu uso hoje em dia, mas ele é muito simples, muito interessante e é uma forma da gente conhecer melhor as matérias-primas e de você também conseguir alguns resultados interessantes com os esmaltes, com as bases, né? Então, hoje a gente vai estar falando sobre essas bases que a gente usa na formulação. Quando eu falo base, muita gente me pergunta, Karina, o que é base? Base é um esmalte transparente, ou às vezes até um pouquinho esbranquiçado, mas que vai servir ali de base para a gente colocar a cor nele, ou mesmo para usar ele puro como um esmalte transparente, tá? Isso que é uma base, é um esmalte transparente ou até meio esbranquiçado que não tem cor, mas ele já tem características que a gente quer no nosso esmalte. Então, por exemplo, se eu quero uma base brilhante, se eu quero um esmalte brilhante, um azul bem brilhante, eu vou precisar de uma base que já seja brilhante para eu conseguir esse azul brilhante, tá? Então, ela já dá alguma direção. Se eu quero um esmalte acetinado, sem brilho, a minha base já tem que ir mais para esse caminho também, para eu conseguir o esmalte que eu quero, tá bom? Então, agora a gente vai dar uma olhadinha nessa triangulação. Bom, pessoal, aqui temos a nossa triangulação. E para ela eu usei 3 matérias-primas. Aqui em cima, nesse primeiro quadradinho, a gente tem a albita, que é um feldspato sódico. Então, vamos ver lá o que tem dentro dele. A gente já viu um pouquinho dessas fórmulas químicas. Vamos dar mais uma olhadinha. A gente tem sódio, Na2O. A gente tem alumina, Al2O3. E a gente tem sílica, SO2, né? A gente tem 6 moléculas de sílica. Então, se a gente pegar a menor partícula ali do meu feldspato sódico e que ainda é feldspato sódico, a molécula dele, a gente vai ter uma de sódio, uma de alumina e 6 de sílica.
elas ficam grudadinhas, tá, gente? Isso que é importante vocês já irem entendendo aqui dos nossos esmaltes, das matérias-primas. Então, o feldespato sódico é fonte desses 3 elementos: sódio, alumina e sílica. Ah, mas eu quero usar só a sílica do feldespato sódico. Não tem como. Ah, eu quero usar só o sódio. Não tem como, tá? Sempre lembra que esse grupinho anda junto, tá? E por que ele é importante aqui pra gente? Se vocês perceberem nesse primeiro quadradinho, como ele já tem brilho, ele meio que já é um esmalte, né? Não é um esmalte que a gente vai usar, porque faltam coisas nele, mas ele funde, ele já tem um brilho. Por quê? Porque ele tem os 3 elementos principais que a gente precisa no esmalte. O vidro, que é a sílica, ele tem a alumina e o sódio. O sódio é um fundente. Lembra, o vidro ele funde numa temperatura muito alta, 1750 graus. O sódio é um fundente, então ele traz essa temperatura de fusão para as temperaturas que a gente usa na cerâmica. E a alumina é um estabilizante ou refratário, que vai fazer com que esse vidro fique grudado na minha peça e não escorra todo para a prateleira do forno. Então, o feldespato sódico, ele já tem tudo que a gente precisa, porém não nas proporções corretas. Por isso que a gente precisa misturar o feldespato com outras matérias-primas. Aqui nessa ponta, a gente tem o carbonato de cálcio, a calcita. Tá aqui a formulazinha química dela, CaO3. O cálcio, ele também é fundente, ele ajuda a derreter o quartzo, só que ele tem uma função muito importante nos nossos esmaltes, principalmente nos utilitários, né? Aqueles onde vai o alimento, que é deixar essa superfície do esmalte mais dura. Então, quando a gente risca com faca, o meu prato não vai ficar lá todo riscado, né? Ele vai deixar essa superfície dura. Então, principalmente os esmaltes onde a gente vai utilizar, vai colocar esses esmaltes em utilitários, é importante a gente ter a calcita. Então, aqui nessa ponta, 100% calcita, tá? Olha, gente, como tem impurezas também, né? As matérias-primas, essas fórmulas químicas que eu estou passando para vocês, são os elementos principais que tem nelas, né? Se a gente pegar a matéria-prima e a gente levar realmente para fazer uma análise química, vocês vão ver que tem muitos outros ingredientes, só que estão em menores quantidades. Quem está acompanhando as nossas aulas no Instagram deve ter visto, eu coloquei lá a receitinha do esmalte piscina, feita por várias pessoas diferentes que me mandaram fotos. E vocês podem observar que o esmalte ficou muito diferente em cada uma delas. Por quê? Justamente por isso, cada matéria-prima que a gente pega numa região, às vezes compra de outro fornecedor, ela tem outros elementos junto e vai alterando o meu esmalte, tá? Fora a queima, fora a argila, fora outros fatores. Então aqui dá pra gente ver bem, né? Você percebe que não tem um elemento só, né? Tem uns lugares mais escurinhos, outros mais clarinhos. Eu até queimei 2 vezes para ter certeza e realmente ficou dessa mesma cor, tá? Então aqui a gente tem 100% calcita. E por fim, aqui a gente tem o quartzo, né? Ou a sílica. Tem aqui a fórmula química da sílica, SiO2. Então, como eu sempre tenho dito nos nossos encontros, o quartzo ele funde a 1750 graus, ou seja, né, nessa temperatura que a gente queima, essas pecinhas foram todas queimadas no cone 7, tá? Então, vocês estão vendo que ele não fundiu, ó. Ele está até solto aqui, ó. Se eu apertar, ele vai esfarelando, tá? Deixei aqui amontoadinho para vocês verem. Então, aqui é a sílica, ela não fundiu sozinha, tá? Então, aqui nas pontas, a gente tem essas matérias-primas 100%, sem nenhuma mistura. Quartzo, calcita e aqui o feldespato sódico ou albita. Como que é feita a triangulação? Aqui eu tenho 100% de feldespato. Aqui eu coloquei 75%. Aqui 50% e aqui 75%.
Mesma coisa eu fiz com os outros. Então, aqui eu tenho 100% calcita. Aqui, 75%. Aqui eu tenho 50%. E aqui eu tenho 25%. Mesma coisa aqui com o quartzo. 100%, 75%, 50%. E aqui eu tenho 25%, tá? Então, se vocês observarem, vamos ver o que acontece com cada um deles. Aqui eu tenho o meu feldspato sódico, que ele tem um brilho, ele fundiu. Aqui eu tenho 75% dele e 25% de quartzo. O que aconteceu? Já não fundiu, gente. Não dá para ver a textura direitinho na câmera, mas ele é super áspero, tá? Aqui já é um esmalte que não fundiu. Aqui menos ainda, e aqui, olha, por mais que tenha... Aqui já é o oposto, né? Eu tenho 25% de feldspato sódico e 75% de quartzo. Então, ele não fundiu, ó, ele tá quebrando também, soltando os pedacinhos, tá? Aqui, a gente tem o feldspato sódico em misturas em proporções diferentes com a calcita. Então, olha só que interessante, né? Aqui a gente tem 75% de feldspato sódico e 25% de calcita. Olha como a gente já teve um resultado muito mais interessante do que aqui. Como já tem um aspecto diferente, aqui a gente já tem um resultado muito mais parecido com um esmalte bacana aí para a gente usar. Conforme a porcentagem de calcita vai ficando maior, vocês podem observar que ela já não vai fundir, tá? Apesar de ela ser um fundente. E aqui a gente tem as misturas entre a calcita e o quartzo, tá? Nada fundiu aqui no meio, tá? Tudo é pozinho. Ele chega a misturar um pouco melhor. Então, o meu quartzo, ele já baixou a temperatura dele de fusão, porque já não sai mais, ó, ele tá fixo na peça. O meu pozinho tá bem fixado aqui. Ele não sai. Porém, ele não fundiu, tá? Ele tá completamente fosco, é como se tivesse um pó colado aqui mesmo. E aí a gente vai observar aqui no meio, nesses quadradinhos, a gente tem a mistura entre os três, tá? Aqui eu tenho uma quantidade maior de quartzo, né? E eu tenho um pouco de calcita e um pouco de feldspato sódico. Ele não fundiu, é muito quartzo para a quantidade de fundente que eu tenho, tá? Não chegou a fundir. Aqui ele quis começar, mas ele ainda está bem áspero, não chegou a ser um esmalte. Agora, neste quadradinho aqui, ele já tem um aspecto muito melhor, tá? Ele já está bem sedoso, bem lisinho. Este quadradinho aqui eu já tenho um bom esmalte para eu usar. Então, aqui nesse quadradinho eu tenho 50% de feldspato sódico, 25% de quartzo e 25% de calcita. E aqui eu tenho um esmalte bacana. Aqui ficou uma boa receita para eu utilizar. Vou levantar um pouquinho aqui, não sei se vai dar certo, para ver melhor. Para vocês verem um pouquinho do brilho acetinado que ele tem. Tá? Esse é um esmalte bacana. Agora é um esmalte que está no ponto da gente colorir. Ele não craquelou, não deu problema de retração. Eu experimentei numa argila bem clarinha, tá? Mas agora eu posso experimentar essa mesma receitinha numa argila mais escura e posso acrescentar cor, que ele talvez me dê um bom resultado. Lembrando que eu queimei esse esmalte no cone 7. E provavelmente se eu queimar num cone 8, num cone 9, né, temperaturas mais altas, ele vai me dar um resultado mais brilhante. Talvez se eu queimar num cone mais alto,
até outros resultados aqui possam até ser mais interessantes também. Aqui temos as nossas bases. Todas elas têm uma grande quantidade de cálcio. O que muda de uma para outra é a quantidade de alumina e sílica. Então, para vocês verem como as proporções são importantes. Aqui eu tenho uma base que ficou mais acetinada, duas brilhantes e uma que não chegou a fundir direito. E aí eu selecionei duas para colocar cor nelas. E aí eu queria mostrar para vocês a grande diferença que deu. Nessas duas plaquinhas eu peguei a mesma base, né, aqui e aqui, e eu coloquei 10% de óxido de ferro, com o objetivo de ter tons de marrom. Então, para vocês verem como é importante a escolha da base. Aqui eu tenho um marrom mais acetinado, e aqui eu tenho um marrom bem brilhante e bem translúcido, né, que me deixa ver a cor da minha argila aqui embaixo. Tá? Então, é mais um exemplo para vocês poderem perceber a importância que tem a gente escolher uma base e ter várias bases diferentes dependendo do resultado que a gente quer. Bom, gente, espero que vocês tenham gostado da nossa aula de hoje. E quem quiser experimentar essa nossa base aqui que a gente conseguiu com esse método super simples, a receitinha dela ficou assim: 50% de albita, né, que é o nosso feldespato sódico, 25% de quartzo e 25% de carbonato de cálcio ou calcita. Essa receitinha aqui, ela já está em proporções, né? A gente olhando a análise química dela, ela já está em proporções que são bem bacanas para a gente usar. Quando eu aprendi, eu não sabia analisar tudo isso, né? Eu só via que ficava legal, nem sabia que o esmalte tinha que ser duro, que tinha esse problema aí da faca, não sabia de nada disso. Mas depois eu fui aprendendo e hoje a gente fazendo a triangulação, eu consigo depois pegar o que ficou com uma aparência bacana e analisar para ver se ele tem tudo que eu preciso e nas proporções que são seguras para a gente usar, tá? Então, esse esmalte aqui ficou um esmalte bacana aí para ser testado com cores e para a gente experimentar mais um pouquinho com ele. E outra coisa, quem estiver animado aí para estudar, vocês podem também fazer essa pesquisa com 4 matérias-primas diferentes, né? E aí, em vez de ter um triângulo, a gente vai ter um quadrado, e aí é só seguir o mesmo raciocínio. E aí no centro a gente vai ter a mistura de 4 materiais, tá? Pode fazer com quantas pontas quiser, é só ir calculando. E outra coisa, gente, tem um jeito bem fácil de fazer isso, tá? Você não precisa ficar pesando, às vezes, tudo, que pode ser mais chatinho. Você pode colocar um copinho com cada material, aí você pesa, né, a quantidade de material. Então, 100 gramas de quartzo, 100 gramas de calcita, 100 gramas de feldespato. Você acrescenta a mesma quantidade de água em todos os potinhos, tá? E aí, com a seringuinha, você vai pegando ali a quantidade e aí você puxa com a seringa, mexe bem. Toda vez que você for pegar, você mexe bem antes, para o pozinho não decantar, para ficar bem misturado. Você mexe, puxa com uma seringa e aí você vai colocando nos copinhos e pesando, tá? Você pode fazer isso tanto com o volume como com o peso. Dá diferença, tá, gente? Eu faço com o peso. Tem gente que faz com o volume. O que acontece com o volume, né? Os materiais, eles têm pesos moleculares diferentes. Então, 100 gramas, às vezes, de quartzo não vai ter o mesmo volume do que 100 gramas de calcita, né? Tanto que, às vezes, a gente faz 3 quilos de esmalte, para uma receita vai encher um balde, para outra receita já não. Então, por isso que eu não uso puxar com a seringa e olhar o volume da seringa, né? Que também a gente poderia fazer, é uma maneira. Eu não faço, tá? Tem gente que faz, ok, cada um vai ter no seu método. Eu peso, então eu pego vários copinhos, né? São 15 copinhos, coloco os copinhos todos, pego da ponta, deixo a minha balancinha aqui do lado, então aí eu puxo e vou medir lá, né? Então peguei aqui o meu copinho de feldespato, com a mesma água dos outros, né? Pesado direitinho, mexo bem, puxo lá, peso 70 gramas,
70 gramas, coloco no copinho, nesses copinhos aqui, puxo lá, mexo bem, coloco as 50 gramas nesses daqui, pego lá 25, coloco, eu coloco até numa madeira os copinhos, porque aí eu viro e aí eu pego aquele copinho, aí eu vou pegar o copinho da calcita, aí eu faço a mesma coisa, eu não me atrapalho assim, né? Então eu ponho numa madeira e fico girando, então eu estou sempre de frente ali com o mesmo raciocínio, 100, 75, 50, 25, que aí fica fácil e a gente não se atrapalha. E aí o que você vai pondo, se você quiser, você vai pondo para o lado. Enfim, o importante é se organizar para não dar erro aí na hora de você fazer as misturas, senão você faz acha um esmalte bem bacana e quando você vai refazer não dá certo, tá? Então esse é o jeito que eu faço, que é bem simples. Quem quiser se aventurar, faz aí a sua triangulação, depois me conta. Esmalte é assim, gente, dá trabalho, são muitos testes que a gente faz. Por exemplo, né, esse daqui talvez vocês nem precisassem fazer, né, porque já sabemos que não vai dar certo, você nem precisa pintar uma plaquinha aí com quartzo, de repente você pode para ver o resultado, né, deixa eu ver se a Karina não tá falando bobagem, aí você faz, né, mas talvez nem precise, né, a gente vai ter os melhores resultados aqui, tá bom? Espero que vocês tenham gostado da nossa triangulação com matérias-primas e até a nossa próxima aula. Até mais!